Potencializar o faturamento da empresa é um dos objetivos de qualquer empresário. Afinal, quem não quer ganhar mais para que possa obter aí mais qualidade de vida e poder investir ainda mais na sua empresa, no seu negócio, não é mesmo? Os grandes resultados podem ser alcançados se o empreendedor tiver ciência do tamanho do seu mercado, sendo a análise de mercado uma grande aliada. E quem vai nos explicar sobre tudo isso é Everton Farina, ele que é especialista em estratégia de negócios e administrador. Everton, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN Blumenau. Bom dia, agradecer pelo convite, e dar um bom dia aos ouvintes da Rádio CB. Legal. Bom, aumentar o faturamento da empresa sempre faz aí os olhos de qualquer empresário brilhar e não é de hoje. Mas diante de todo o cenário econômico, essa opção parece ainda mais desejada. Como alcançar grandes resultados, Everton? Analisar o mercado pode ser um bom começo? Exatamente, porque quando a gente olha internamente para o nosso negócio e mediante de situações econômicas e crises, que geralmente em nossa economia acontecem várias vezes, é normal que vai haver uma queda do poder de compra do cliente e ele vai deixar de comprar conosco. Mas se você olhar externamente, não somente para a tua carteira de clientes, você vê que existe um tamanho muito promissor de mercado que você pode abordar. Ou seja, os teus investimentos têm que serem acompanhados com relação a esse tamanho do mercado. E dando um exemplo até, um dos nossos clientes, nós tivemos que olhar até de forma internacional. Por exemplo, nós estávamos com faturamento abaixo, com o mercado interno, e a gente viu que existia uma oportunidade fora, então a competitividade fora, com relação à taxa cambial, que o nosso real realmente ele é mais desvalorizado com relação a euro e dólar. Então, olhando externamente para o tamanho do mercado, você consegue analisar e atrelar então seus investimentos para que você possa crescer, ou seja, toda a economia ela pode de fato baixar, com as crises enfim, com situações adversas. Mas se olhar com todo o mercado, mesmo ele diminuindo, ainda vai existir um potencial de mercado que, se eu não aproveitar, provavelmente o concorrente vai trabalhar para entregar uma melhor produtividade e vai acabar ganhando esse mercado. Para ficar bem claro, Everton, o que é a análise de mercado e o que podemos descobrir com esse processo? Perfeito. A análise de mercado ela almeja medir, então, o tamanho do mercado. Vamos supor que você é um supermercadista e atende um cliente de classe A, B e C, por exemplo, E geralmente no meu supermercado existe lá um ticket médio de venda de R$100, por mês num cliente desse. Então a gente consegue medir dentro de uma área de abrangência, por exemplo, na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, até mesmo no nível nacional, a quantidade de pessoas dentro dessas classes que tem esse rendimento, para a gente fazer um cálculo. Poxa, então, se em Blumenau tem um tamanho de mercado com tantos mil pessoas, multiplicando por esse ticket, a gente sabe então o potencial de faturamento. Então, se eu quero, desse mercado total, ter 10%, 15%, eu tenho que fazer tais investimentos para conseguir esse mercado. E mesmo assim, às vezes, olhando pela área de abrangência, às vezes o potencial de mercado pode ser aquém até do que o empresário almeja faturar. Então, é necessário ampliar a visão e o tamanho de mercado. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, para analisar, então, quantidade de possíveis novos clientes, potencial de faturamento, a gente também consegue fazer uma análise de quanto que a minha empresa hoje é competitiva com relação aos concorrentes, Porque a gente sabe que existem os grandes players, mas de todo esse mercado eu me encaixo em terceiro, quarto, quinto, e o que eu preciso fazer então para mim ficar dentre os 3 primeiros? Então a análise de mercado ela serve exatamente isso, para nortear e dar uma visão para o empreendedor, o empresário que almeja crescer. E aqui então pontuando, deu para entender por etapas, público, faturamento e concorrência, etapas então que formam essa análise de mercado. Perfeitamente, exato, É isso mesmo. O Everton, o empresário ele pode fazer análise de mercado por conta própria ou esse é um processo complexo? Ele pode sim fazer por conta própria, porém as informações elas estão muito dispersas com as fontes de informação. Então, até a gente sempre comenta, e tem aquele velho ditado que tempo é dinheiro. Então, nós hoje prestamos essa assessoria para os empresários, por quê? Porque nós queremos que ele mantenha fazendo aquilo que ele faz de melhor no negócio, e aí tenha de fato uma assessoria para que a gente possa fazer
da onde nós já sabemos buscar as fontes de dados, para que a gente já possa entregar isso de uma forma mais rápida e para que o empresário, de fato, tome uma decisão mais acertada. Sobre ter essa assessoria, contar com uma empresa terceirizada, esse olhar externo, ele se torna inclusive mais direcionado e principalmente muito mais qualitativo para obter esses resultados, né? Exatamente, é uma informação mais fidedigna e de pessoas que, né, entenderam a metodologia e já aplicaram diversas vezes, então por isso que é muito importante. Uhum. Quanto tempo leva uma análise de mercado e principalmente é uma ferramenta cara? Não, o tempo de conclusão para a nossa análise de mercado, lembrando que a gente não traça um perfil comportamental do cliente, que tipo, qual a tendência, a gente quer mais ou menos quantificar, né? Então por isso que ela se torna mais ágil. Então em 7 dias a gente consegue terminar a análise de mercado. E é claro que depende de ferramentas, né? Então nós já temos essas ferramentas disponíveis e o que já está dentro do nosso custo. Então até hoje para empresários e empresas que a gente vê que tem potencial, né, e o empresário que a gente vê também que almeja crescer, até nós oferecemos essa análise de mercado totalmente gratuita para poder agregar valor e mostrar de fato de como que nós podemos ajudá-los. E depois da análise de mercado, Everton, quais as próximas etapas que o empresário precisa seguir? Exatamente. É muito importante a gente fazer uma análise financeira, né, da empresa para entender da sua produção, né, quais são as margens do negócio com relação à margem de contribuição, EBITDA, lucratividade, rentabilidade, para a gente saber e depois até mesmo captar investimentos no mercado, né, para que a gente possa investir e captar aquele mercado que a gente mostrou na primeira análise. Logo, com essa análise financeira, a gente faz também análise estratégica para entender daqueles problemas, né, que a empresa passa no cotidiano, saber como que nós podemos resolvê-las. E com isso, né, nós fazemos essa análise estratégica, fazendo benchmark com os maiores profissionais que trabalham nas maiores empresas do Brasil com relação ao segmento, né, de mercado do cliente, o que faz com que a gente busque soluções que já foram implementadas, que tiveram uma eficácia muito grande, o que economiza tempo, né, da implementação dessas soluções e também a gente consegue trazer um resultado muito melhor com um investimento muito mais baixo. Eu estou conversando com Everton Farina, especialista em estratégia de negócios e administrador. O Everton, olhando agora para o capital de investimento, que é algo que está sempre aí no radar de qualquer empresário. E por muito tempo, a opção estava restrita aos bancos convencionais, porém hoje nós temos aí outras fontes de recursos, entre elas as chamadas fintechs, que na teoria quer dizer tecnologia financeira e cada vez mais está na boca das pessoas, mas muitos ainda não conseguem entender exatamente, né, o papel das fintechs, já que podem oferecer as mais diversas soluções como cartão de crédito, conta digital, cartão de débito, empréstimos, seguros e entre outros. E eu te pergunto, qual é a sua análise sobre esse assunto? As fintechs, elas devem estar no radar também dos empresários? Com certeza. Até recentemente, como a gente presta essa assessoria também para os nossos clientes na captação de capital, né, empréstimos e investimentos, até no meu feed do Instagram, a cada rolagem aparece 2, 3 propagandas de fintechs, né? E até um dado que me chamou muita atenção, só em junho do ano passado, abriram mais de 771 empresas, né, de fintechs, ou seja, atrelados a investimentos, empréstimos com base e característica de uma startup de tecnologia. Sendo que desse número, 114 dessas fintechs realizam algum tipo de empréstimo. E não só colocando isso, hoje também existem as cooperativas de crédito que estão oferecendo ótimas taxas, né, enfim, capital. E hoje, né, na nossa assessoria com relação a isso, a gente não fala com menos de 15 instituições financeiras. E olhando pelo padrão hoje de ação do empresário, geralmente ele já tem um relacionamento com o seu banco e o que acontece, né? Geralmente ele já tem uma taxa mais ou menos deduzida, um total montante que ele pode captar, e fazendo isso ele não consegue então olhar diversas outras oportunidades, porque capital existe e existe também a juros até mais baixos. Recentemente, fazendo uma análise para um dos nossos clientes, a gente conseguiu um valor com juros de 8% ao ano e com o dobro do que nós queríamos de capital, que possibilitou então a empresa, no caso, ter uma liquidez melhor do seu caixa para enfrentar essa situação que a gente está enfrentando hoje, também investir em equipamentos, para que de fato, né, a empresa consiga sustentar e realmente investir
numa estratégia, né? O bacana de uma assessoria, no caso, como que nós fazemos, é não simplesmente pedir o dinheiro, né? Mas falar o porquê que a gente quer esse dinheiro atrelado de uma boa estratégia, atrelado de indicadores financeiros, que dá uma segurança também para o banco, né? Poxa, eu estou emprestando um dinheiro para uma empresa que realmente almeja crescer e está buscando fazer isso. Então, por isso que é importante essa parte, e não somente ficar com os bancos tradicionais, mas buscar mais outras instituições para, né, ter mais alternativas aí de recursos financeiros. Importante também é ter você aqui nessa nossa entrevista, até para poder aprofundar mais esse assunto, ainda falando sobre tecnologia financeira. Quais então as vantagens de tomar recursos, por exemplo, de uma fintech? Perfeito. Primeiro, é você conseguir montantes maiores do que você talvez almeje e juros mais baixos, né? Até mesmo com prazos melhores. Tá? Então, as vantagens, porque como o dinheiro é praticamente uma commodity hoje, né? As diferenças que um banco, uma fintech pode fazer é exatamente essa. Juros melhores, montantes maiores e carência até com prazos também maiores. E aí o outro lado, Everton, quais os cuidados que o empresário deve ter ao tomar o empréstimo, independente de onde irá pegar aí os recursos? Perfeito. Primeiramente, né, ter um alinhamento com o seu escritório de contabilidade bem alinhado mesmo, porque a gente, como a gente presta essa assessoria também na parte financeira, a gente vê que existe uma diferença muito grande dos balanços, né, do contábil para o gerencial. Então, isso pode impactar no momento que você captar o empréstimo e até mesmo depois dar um déficit muito grande com relação aos débitos da empresa. Então, é importante ter esse alinhamento junto do escritório contábil, né? O segundo é você, de fato, ter uma estratégia. Por que você quer investir esse dinheiro? Né? E defender isso com a tua instituição financeira, porque simplesmente buscar dinheiro para, né, pagar um débito anterior ou um caixa negativo não é uma boa estratégia, porque o banco vai saber disso, ele sabe das informações e é capaz de te oferecer um juro muito mais alto e até mesmo menos daquilo que você precisa de fato para conseguir recuperar e colocar o teu negócio de volta num bom caminho. Então, são esses os cuidados que devem ser tomados, né? Muito bom. Bom, mesmo diante aí do cenário econômico que estamos vivendo, muitas empresas souberam fazer o dever de casa e estão com as contas em dia. Para aqueles que não estão chorando, mas sim vendendo lenços e assim com dinheiro sobrando, qual é a melhor opção no cenário atual? Investir ou guardar dinheiro, na sua opinião? Qual é a sua orientação para uma situação como essa, Everton? Existe talvez um receio, né, e é uma dúvida que nós temos com relação, de fato, ao futuro, se vai haver essa disponibilidade de crédito, se vai, né, como a gente está vendo hoje, devido à pandemia, mas o que eu estou vendo no cenário atual, né, que os empresários que hoje têm capital, eles estão investindo, ou seja, na aquisição da concorrência ou melhorando a produtividade do seu negócio, porque se lá na frente de fato ficar pior, né, e você não ter feito nada agora, investido na melhora da produtividade ou qualquer outro tipo de estratégia, as grandes empresas, os empresários que permanecerão, eles vão querer melhores serviços e também com preços competitivos. Ou seja, se eu não faço nada hoje, eu não vou conseguir nenhum e nem o outro. Então, de fato, talvez por não estar fazendo nada hoje, pode ser impactado negativamente no futuro. E eu vejo que se nós tivermos apenas um empresário pensando positivamente que eu melhorando o meu negócio agora, para o pós-pandemia eu conseguir esse mercado daqueles que não estão fazendo nada, né, e é o que eu vejo que está acontecendo, pode ser um problema para aqueles que estão estagnados, né, ou muito resguardados com relação ao futuro. Então, é uma dúvida, mas que eu vejo que daqueles que têm uma visão mais ampla do futuro já estão investindo para o cenário pós-pandemia. Vender mais, aumentar as vendas, essas são falas aí comuns dos empresários, como se tudo na empresa fosse resolvido por meio dos resultados das vendas. Esse, de fato, é o único caminho? As vendas são, de fato, a solução para todos os problemas do meio empresarial? Ou você pontuaria também aqui outras análises, Everton? Existe aquele ditado que venda cura tudo, né? Uhum. Ela entre aspas, é verdade. Claro que uma empresa que não tem faturamento, ela não tem dinheiro, ela não vai conseguir investir, ela vai quebrar. Entretanto, dando um outro exemplo de um outro cliente que nós estamos trabalhando, é impossível a gente poder crescer
porque dentro da produtividade, no caso a prestação de serviço, se a empresa crescer e não entregar o serviço como ela colocou, ela está dando um gap muito grande para a concorrência, se essa concorrência estiver investindo na produtividade, de conseguir esse cliente porque ele não está entregando o serviço contratado. Ou seja, se eu crescer sem um background, né, sem os meus processos bem alinhados para que isso aconteça, eu vou estar dando um tiro no pé. Ao invés de crescer, eu vou estar acabando ajudando o meu concorrente a crescer, porque eu não vou estar entregando aquilo que eu vendi. Então, tem que sempre tomar cuidado, tem que alinhar bem esse ponto, porque, caso contrário, novamente, você está ajudando a tua concorrência a crescer e você não vai conseguir atingir os objetivos. E outra, né? Também investir em vendas, enfim, em marketing, etc. E tal. É importante, sim, não deixando isso claro, que é importante. Porém, talvez vocês também estejam investindo pouco, porque com a análise de mercado, fazendo uma análise de quanto que você poderia faturar, se você investisse X mil reais para conseguir o tal mercado, talvez você hoje está investindo pouco, ou ao mesmo investindo muito. E às vezes, qual o canal que você está fazendo isso, né? Então, é importante medir o mercado para você saber se está investindo pouco ou muito, mas mesmo assim é entender se você vai conseguir com o teu background, né, com o teu processo, enfim, se você de fato vai conseguir entregar. Caso contrário, você está investindo em vendas e marketing para ajudar o teu cliente a crescer. Isso pode ser um resultado, né, bem, vamos colocar assim, catastrófico, né, para quem faz uma atitude como essa. A quantidade de clientes é um bom indicador para a empresa? Sim, existem hoje diversos tipos de KPIs que a gente chama, né, que são os indicadores de performance. Um deles pode ser o número de clientes. Entretanto, o que a gente pode também colocar com relação a isso, sendo que nós temos uma análise de mercado, é saber o share de mercado que você tem, né? Por exemplo, eu posso ter na minha carteira 100 clientes, mas em Blumenau, daquele perfil, daquele meu cliente, eu poderia ter 1.000. Ou seja, eu estou com apenas 1% do mercado. Então, 10%, desculpa. Então, não tem porquê, né, é um indicador muito baixo. Ou seja, o que é preciso fazer para a gente conseguir 15%, 20%? Aí que é o grande X da questão. O Everton, a sua missão é ajudar empresários, principalmente aqueles mais técnicos, né, que não possuem um tempo realmente para a gestão do seu negócio. A falta de tempo é um grande problema para os empresários nos dias de hoje? Sim, com certeza, porque o nosso cliente, o nosso empresário hoje, ele começou a empresa, né, porque ele saiu da empresa com a qual ele trabalhava, ele decidiu empreender às vezes por necessidade, e ele chega num patamar que ele não consegue mais dar sequência, ou seja, ele faz um pouco do administrativo, ele faz um pouco do financeiro, ele faz um pouco do comercial, ele faz um pouco da operação, e ele começa a ficar sem tempo, porque ele faz de tudo um pouco, e acaba não fazendo nada de forma eficaz. Então, nós hoje queremos ser o elo da gestão da empresa, né, ajudá-lo nessa parte de assessoria e consultoria, trazendo pessoas com experiência, né, no segmento do cliente das maiores empresas do Brasil, para dar então esse tempo que ele hoje não tem, para que a gente de fato tenha uma estratégia adequada, né, analisando de fato o mercado dele, para que a gente possa crescer e tornar essa empresa, né, do nosso cliente cada vez mais referência no mercado onde ela atua, né. E sobre essa sua metodologia, né, como é que tem sido aí os resultados? Divide um pouquinho isso também com a nossa audiência, por favor. Perfeito. Um dos nossos empresários, dois até no caso, tinham lá como grande vontade de ter uma grande sede, né, uma sede bonita, porque além do financeiro, de ganhar mais, né, sempre existe também um pouco daquela ideia, às vezes mais abstrata, poxa, eu quero ter uma grande empresa, eu quero ser reconhecido pelo que eu faço. Então isso é muito importante também para nós, não somente o aspecto financeiro. E atualmente a gente conseguiu 2 dos nossos clientes terem novas sedes no centro da cidade, nos segmentos de terceirização de serviço de limpeza, de serviço de tecnologia da informação, e para nós é muito gratificante quando a gente consegue atingir esses objetivos. E então, outro aspecto, né, por exemplo, como eu falei para vocês da liquidez do caixa, para nós é muito importante que o empresário tenha uma tranquilidade, né, pensando na área financeira, para que ele não fique pensando em pagar o boleto de amanhã, porque não tem caixa hoje. Para nós é muito importante isso. Nossas empresas hoje, né, mediante toda essa disponibilidade de crédito que teve nos últimos meses com relação à pandemia, a gente conseguiu entregar isso. Então, a gente está muito satisfeito. E é claro, é um caminho que
a gente acredita assim, ele até pode não ter fim, porque começa com esse básico, mas depois vem na criação do conselho consultivo da empresa, trazendo grandes profissionais para que ajude essa empresa e esse empresário a ter melhor discernimento com relação às tomadas de decisões, para que de fato o nosso objetivo é fazer com que ele cresça, mas que tudo isso seja de uma forma tranquila, para que ele tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, porque a gente sabe que o empresário quer uma empresa saudável, mas também ele quer aproveitar mais a sua família, quer viajar mais e quer uma empresa autossustentável, uma empresa que se gerencie caso ele não esteja presente no momento. E no final das contas é isso que a gente quer. E é claro, precisa de boas pessoas, precisa de bons colaboradores, precisa de bons processos, precisa de dinheiro no caixa e precisa também, a gente viu que é necessário uma boa consultoria, uma boa assessoria para que ele possa, né, tomar decisões de formas mais claras e que de fato ele tenha esse resultado de crescimento no final das contas. Está terminando aqui o nosso tempo, Everton. Para quem ficou interessado no assunto ou precisa aí tirar alguma dúvida com você, como pode entrar em contato? É mais fácil acessar o nosso site, tá? É Everton, só com a letra O no final, Farina, né? .com. Basta acessar, basta colocar o endereço no seu navegador. E lá tem mais informações e tem um campo para entrar em contato conosco. Bem fácil, evertonfarina.com. Exatamente. Então, tá certo. Muito obrigada por essa entrevista, por estar conosco hoje aqui na Rádio CBN. Um bom dia para você, tá? Igualmente, obrigado. Everton Farina, especialista em estratégia de negócios e administrador. Ele é graduado em administração com especialização em estratégia de negócios nos Estados Unidos e é delegado do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina.